Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso introdutório ao nosso livro A Revelação, uma viagem conduzida pela fé em busca da cura em nome de Jesus. Esse livro, lembrando a vocês, é um tratado de medicina espiritual, um tratado de física quântica, um tratado teológico cristocêntrico, tá? Você vai encontrar aqui no nosso curso uma degustação do que você vai ter no nosso livro, tá? Nós temos aqui uma série de imagens, uma série de ilustrações e de animações para facilitar a compreensão dos conteúdos que você vai encontrar aqui, tá? Esse livro ele pode ser adquirido na forma física ou na versão e-book, clicando nos nossos links na bio ou entrando em contato conosco nas nossas redes sociais. O e-book você encontra na nossa conta do Hotmart e você encontra também na Amazon, tá? E o livro físico pode entrar em contato conosco ou adquiri-lo também pelas nossas redes sociais e pelas nossas plataformas. Nosso site também www.daniloverotti.com.br. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa jornada terapêutica que se iniciou nas últimas aulas com a oração do Pai Nosso, com a técnica de autocura, com a terapia cromática e agora vamos falar da terapia musical. Terapia musical é também uma modalidade terapêutica de tratamento espiritual. Assim como os demais que eu acabei de citar, assim como os passes magnéticos, tá? Que estão bem explicados ao longo do livro. E nós vamos ver que a definição de terapia musical é a seguinte: é um tratamento espiritual, tá? Em que as 7 notas musicais são utilizadas como elementos terapêuticos para se fazer a correção dos desequilíbrios energéticos e das desarmonias vibracionais que estiverem acometendo os 7 centros principais dos corpos espirituais e com isso fazer com que os distúrbios funcionais, com que as enfermidades orgânicas que estiverem acometendo os próprios órgãos do corpo material também possam ser curados, em consequência, ou serem pelo menos atenuados. Lembrando, mais uma vez, que nenhum tratamento é infalível, tá? E nem há algo em oculto que nós sabemos que não estamos revelando aqui, tá? Os princípios da terapia musical, tá? Eles se assemelham também bastante aos princípios da terapia cromática, com as cores que a gente ensinou na aula passada, tá? De uma tal forma que a terapia musical consiste na utilização das 7 notas musicais como elementos terapêuticos e se dá através da emissão das ondas sonoras dos próprios sons das 7 notas musicais sobre os 7 centros de energias principais. É importante lembrar, tá? Um ponto de relevância é que o ideal é que cada centro principal receba as ondas sonoras do próprio som daquela nota musical que seria considerada como sendo a sua nota natural. O ideal é que você trate cada centro principal com o próprio som da sua nota natural. Lembrando, centro principal de número 1, que é o básico, tem a primeira nota musical como a sua nota natural, Dó. Centro principal de número 2, que é o sexual, tem como nota natural a segunda nota musical, Ré. Centro principal de número 3, que é o centro umbilical, tem como nota natural a terceira nota musical, Mi. Centro principal de número 4, que é o centro cardíaco, tem como nota natural a quarta nota musical, Fá. Centro principal de número 5, que é o centro laríngeo, tem como nota natural a quinta nota musical, que é a nota Sol. Centro principal de número 6, que é o frontal, tem como nota natural a sexta nota musical, que é a nota Lá. Centro principal de número 7, que é o coronário, tem como nota natural a sétima nota musical, que é a nota Si. Então, tendo isso devidamente esclarecido, vamos em frente, tá? Princípios, tá? Além disso, nós devemos considerar que sempre que estivermos tratando um centro principal com aquela nota musical que seria considerada como sendo a sua nota natural, também estaremos nesse momento transmitindo para esse centro principal as próprias energias harmônicas e curativas da sua nota natural, tá? Então, é importante lembrar
que as notas, elas têm um potencial terapêutico, assim como as cores, porque elas transmitem as suas energias harmônicas e curativas que oscilam em altas frequências, tá? Na prática, falando de terapia musical, nós devemos utilizar um dispositivo artificial, tá? Que tenha pelo menos um alto-falante e que seja capaz de produzir os próprios sons de cada uma das 7 notas musicais. Tá? Além disso, o ideal é que o paciente esteja deitado, com os olhos fechados, com a atenção dirigida para a oração ou para a meditação, como no caso da terapia cromática, para que ele também esteja com a musculatura relaxada e os seus corpos entrem em um estado de compactação parcial, que é aquela condição que nós já explicamos diversas vezes ao longo do nosso curso, onde os corpos espirituais permanentes, o espírito, a mente, o perispírito e o corpo espiritual transitório ou dupletérico, eles estão compactados uns aos outros e também compactados totalmente ao corpo material, de uma tal forma que esses 5 corpos parecem estar formando um corpo único ou corpo compactado. Porém, na compactação parcial, apesar dos corpos estarem totalmente compactados entre si e os espirituais totalmente compactados ao corpo material, os centros principais eles já vão se encontrar na compactação parcial flutuando a cerca de 15 a 20 centímetros sobre a superfície do corpo material, tá? Então aqui nós temos uma condição onde há um alto-falante, tá? Em um volume ou em uma intensidade sonora de 60 decibéis, tá? Que é uma altura suficiente para transmitir uma quantidade adequada de energias sem causar prejuízos às estruturas do ouvido, tá? Sem levar a uma perda auditiva induzida por ruído ou qualquer outro tipo de lesão ou de problema. E ele deve estar posicionado, o ideal, também a 1 metro de distância da superfície do corpo material, tá? Quando se inicia o tratamento, esse tratamento, diferentemente do que foi visto na terapia cromática, nós não conseguimos tratar todos os centros ao mesmo tempo, porque iria haver uma grande confusão, uma poluição sonora absolutamente indescritível. Imagine todas as notas sendo tocadas ao mesmo tempo, diferente das cores, tá? Então, cada centro aqui é tratado de uma forma individualizada. De uma tal forma, bom, na prática, nós podemos considerar que quando um centro principal for irradiado, tá, durante 1 minuto, ou tratado com a sua nota natural, que esse centro terá recebido também, durante 1 segundo, um montante das energias harmônicas e curativas da sua nota natural. Da mesma forma que, por 1 segundo, com a sua cor natural, é um montante das energias harmônicas e curativas da sua cor natural, tá? A mesma padronização para quando for fazer um tratamento, saber quanto foi preciso dar a dose, tá? do próprio som da nota natural de um centro principal para colocá-lo em uma situação de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, tá? E é também importante lembrar que 7 segundos seria o tempo mínimo necessário para que um centro principal pudesse ser tratado de uma forma minimamente adequada e eficiente com a sua nota natural, mas nem sempre suficiente. A mesma coisa que nós falamos na cromoterapia, tá? 7 é o mínimo que nós consideramos adequado, mas nem sempre é o suficiente, e normalmente não é o suficiente. O ideal é que você faça uma avaliação funcional dos centros principais, avaliando o padrão de cores e a intensidade dos brilhos, verificando também o magnetismo da forma como nós já explicamos nas aulas anteriores. Feito isso, você identifica os que estão fora do estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional, e quando você termina o tratamento, ou supõe ter terminado, você faz uma nova avaliação e vê se todos já entraram em estado de equilíbrio energético, de harmonia vibracional e de normalidade funcional. E aí então você encerra o tratamento. Se ainda tiverem centros que não entraram em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, o ideal é que você conte quantos deles que ainda estão nessa condição. Se você tiver 3 ou menos, você pode tratar só os centros que ainda não estão em normalidade funcional. Agora, se você tiver 4 ou mais, você vai ter que tratar todos os 7 centros individualmente, até que todos eles acabem entrando, até que pelo menos 3
até que somente 3 não estejam em normalidade funcional, e aí você passa a tratá-los individualmente. Então, até 3 fora do normal, você pode tratar individualmente. Se tiver 4 ou mais, tem que tratar tudo. E quando você tem mais de 4, tá, acometidos e está tratando, quando você tiver somente 3, aí você pode passar a tratar individualmente somente esses 3, tá? Então vamos ver o tratamento aqui como funciona, tá? Num primeiro momento nós vamos começar a tratar o centro básico, que é o centro principal de número 1, com a sua nota natural, que é a nota Dó, tá? Então nós vemos aqui o Dó saindo, chegando no centro básico e ele sendo ativado, sendo tratado, recebendo essas energias harmônicas e curativas e ficando aqui intensamente energizado. A gente vai imaginar que uma única dose, tá, de 7 segundos foi suficiente para tratar. Tá? Agora nós vamos partir para tratar o centro sexual, que é o centro principal de número 2, com a sua nota natural, que é a nota Ré. Ré. E aí ele fica aceso, irradiando a sua cor natural com brilhos muito intensos e entrando em um estado de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional. Aqui na teoria dá tudo certo, né? Aí nós vamos partir agora para tratar o centro principal de número 3, que é o centro umbilical, com a sua nota natural, que é a nota Mi. Mi. E ele também fica irradiando a cor amarela, que é a sua cor natural, com brilhos intensos. Fica com magnetismo também intenso. E está tratado. Agora nós vamos tratar o centro principal de número 4, que é o centro cardíaco, com a sua nota natural, que é a nota Fá. Então vai Fá. E ele também passa a irradiar a sua cor natural com brilhos muito intensos, mostrando que ele já está em estado de equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional. E a gente imagina que se a gente puser a mão em cima dele, ele vai estar atraindo intensamente o centro secundário da palma da mão em sua direção, atraindo suavemente, né? O mesmo nós faremos aqui com o centro laríngeo, que é o centro principal de número 5, que tem o Sol, que é a quinta nota musical, como sua nota natural. Sol. Ele também foi tratado eficazmente, passando a irradiar a cor azul, que é a sua cor natural com brilhos muito intensos. Vamos tratar agora o centro principal de número 6, que é o centro frontal, com a sexta nota musical, que é a nota Lá. Lá. Também efetivo tratamento, ele já está irradiando a cor índigo com brilhos intensos, mostrando a efetividade do tratamento, livre de desequilíbrios energéticos e das desarmonias vibracionais que antes tinha. E, finalmente, o centro coronário, o centro principal de número 7, vai ser tratado com as ondas sonoras do próprio som da nota Si, que é a sétima nota musical e que é a nota natural do centro coronário, que é o centro principal de número 7. Si, efetivo também, coronário tratado, irradiando a cor violeta, que é a sua cor natural, com brilhos intensos, e a gente imagina que ele esteja também com magnetismo normal, atraindo suavemente o centro secundário da palma da mão, se a mesma for colocada sobre ele. Tá? É importante lembrar que você vai repetir quantas vezes for necessário esse tratamento até todos os centros entrarem em equilíbrio energético, harmonia vibracional e normalidade funcional, estiverem irradiando as suas cores naturais com brilhos muito intensos e estiverem com um magnetismo também normal. Tá? Você pode usar também uma técnica minimalista, ao invés de você usar um alto-falante, você, se não tiver esse dispositivo em mãos, você pode usar a sua própria voz. Tá? Você pode se utilizar da sua própria voz, do seu próprio aparelho fonador, para produzir os sons das 7 notas musicais, como eu fiz ilustrativamente agora, enquanto a gente fez a apresentação. Para isso, basta emitir através da boca o próprio som de cada nota musical em uma intensidade sonora de cerca de 60 decibéis. E se você me disser, como eu sei que é 60 decibéis, mais ou menos é um volume, tá? Uma intensidade sonora equivalente ao da voz durante uma conversação normal. Tá?
Próxima aula a gente vai falar do tratamento combinado da terapia cromática mais a terapia musical, tá? Espero que essa aula tenha sido edificante e instrutiva e espero que você tenha se sentido seguro e encorajado para começar a aplicar essas terapias nos seus pacientes. Lembrando que ao final do tratamento da terapia musical, assim como dos demais, é importante fazer uma avaliação dos 700 principais para saber se você já pode concluir o tratamento. Que Deus os abençoe imensamente mais uma vez.